Olá, seja bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou o Pedro. E eu sou a Natane. Estamos aqui mais uma vez essa semana para o nosso Shape Cult. Para você que é novo, se você está aqui pela primeira vez, Shape Cult é o programa onde a gente conversa sobre elementos da nossa cultura, principalmente sobre filmes, sobre séries e livros. E se você já conhece aí o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito feliz de recebê-los aqui mais uma vez. Se você não assistiu os últimos programas, você pode encontrar no YouTube da Comunidade Cristã Zoe, no nosso canal. É só você pesquisar por Shape Cult. Vai ter vários vídeos lá sobre vários temas, vários filmes, vários assuntos Sim. diferentes e várias lições também que a gente conseguiu tirar desses filmes. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco triste, mas um tema legal também. A gente vai falar sobre o Pantera Negra, mas a gente vai dar muita ênfase também na vida do ator, do Chadwick Boseman, né, que ele faleceu faz mais ou menos uns 15 dias, e foi muito triste, foi muito inesperado, ninguém estava sabendo de nada, né, foi uma perca, assim, bem triste, assim. Mas a gente vai contar um pouco sobre a história dele, linkando com a história do Pantera Negra, e lições que a gente aprendeu, né, com a vida Sim. desse ator, né. Como a Nathalie falou, então a gente vai contar um pouco sobre, primeiro sobre o Pantera Negra, né, que ele é um quadrinho, né, originalmente o Pantera Negra, ele vem aí das histórias em quadrinhos, então ele passa para os filmes, como aconteceu com todos os heróis aí da Marvel, né, os quadrinhos muito mais Não, antigos, não né, todos, né? Mas a vários, né? maioria, né, Sim. aconteceu assim. Então, o primeiro ele é originário dos quadrinhos. Então, é um super-herói publicado pela Marvel Comics, cuja identidade secreta é a de T'Challa. Então, ele tem essa identidade secreta aí. E ele é o rei de Wakanda. Wakanda é uma cidade super secreta na África, onde eles escondem lá várias tecnologias muito avançadas para o nosso mundo, né? Então esse reino fictício aí, o personagem ele foi criado pelo escritor e editor Stan Lee, né? Também já faleceu infelizmente para tristeza dos fãs de Stan Lee, e pelo escritor e ilustrador Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez em Fantastic Four, edição número 52, em julho de 1966. Então é a primeira aparição aí do Pantera Negra em julho de 1966. É bem mais antigo do que talvez muitos imaginavam. Ele é na era de prata das histórias em quadrinhos. Além de possuir habilidades aprimoradas que ele alcançou através de alguns rituais no país, lá em Wakanda, na cidade, ele também conta com um intelecto muito genial e com habilidades físicas, né, que ele foi treinado para ser esse herói, né, habilidades em artes marciais e muitas outras coisas ali. Mas como eu falei, a principal coisa são as tecnologias avançadas ali daquele reino, né, na África. Então as histórias em quadrinhos é basicamente isso. Lógico que tem muito mais histórias, mas resumindo um pouco do personagem, é isso mesmo. Sim, e em 2018 a gente teve o primeiro filme do Pantera Negra, né? Ele é um filme de super-herói, né? Como a Sim. gente já falou, e ele participa pela primeira vez do Oscar como melhor filme. Além disso, ele foi indicado a outras categorias, mas que ele ganhou foi a melhor trilha sonora original, melhor figurino, que uma curiosidade também é que a primeira figurinista negra a ganhar um Oscar, e a melhor direção de arte também ele ganhou. Então, esse filme que foi lançado em 2018, ele conta a história após a morte do rei T'Chaka, que é o pai dele, falecer no filme do Capitão América, Sim, né? ele Então, faz esse link aí com o filme do Capitão sim, América. os filmes da Marvel, eles têm, né? Eles são todos Sim, que interligados, é muito então bom, né? Muito legal. é genial, É né, na genial. verdade. Ele acontece, né, no Capitão América, a morte do pai dele, no Capitão América Guerra Civil. E após essa morte dele, o T'Challa, que é Ele é o príncipe, novo, na verdade, né? ele toma, ele vai ser coroado, né, o rei, né? Então tem toda uma cerimônia de coroação e tem vários dramas que envolvem ali o primo querendo tomar o poder e várias outras coisas.
Mas o que foi muito legal é que o ator, né, o Chadwick, ele foi escolhido, né, para interpretar o Pantera Negra. Então, ele marcou esse personagem, né? Ele marcou a história. Ele trouxe uma identidade muito forte pro personagem, né? Não havia nenhum. Tem alguns outros, né, heróis, mas nenhum herói é tão evidência quanto ele. Um filme único de super-herói negro, como foi o Pantera Negra, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre a mudança de estação na vida do T'Challa, né? Porque ele era um príncipe, ele tinha alguns deveres, mas não eram deveres de reis, né? E de um rei, não, de uma pessoa que governasse ali mesmo a cidade de Wakanda, né? Então existe mais uma responsabilidade, vem uma responsabilidade maior, né, sobre ele, e a gente tem visto isso, né, nos nossos cultos, né? A gente tem falado sobre mudar de estação, e ele também passou por uma mudança de estação, né? A gente tem que aprender a viver essas novas estações, né? E para mudar de estação a gente tem que tomar alguns passos, mudar algumas atitudes, né? Algumas posturas A gente diferentes. aprendeu nesse último culto que a gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus, né? Para ter essa mudança de estação na nossa vida. E o T'Challa, ele passou por essa mudança de estação um pouco diferente, né? Ele era um príncipe, ele se tornou um rei. Então isso mudou a história dele, mudou o modo dele viver, o modo dele agir, o modo dele governar. Então tudo é transformado na vida dele, né? Além dele ter que se tornar rei, ele perde o pai, né? Então ele passa por um momento difícil ali de luto, uma estação complicada, né? Podemos dizer assim, na vida dele. Então ele tem que rapidamente assumir muitas responsabilidades novas ali, né? E tem que se adaptar a essa estação nova, né? Mas agora, falando um pouco mais sobre a vida do Chadwick Boseman, né? Que a gente quer, na verdade, também prestar uma homenagem aqui, né? Porque é um ator muito bom e fez um papel assim excelente no Pantera Negra. Não podemos falar de Pantera Negra sem nos lembrar desse ator. Ele vai ficar marcado na história, né? Então ele falar um pouco da biografia dele, tá? Para você que não conhece, você que quer conhecer mais. Ele nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, filho de Caroline e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai trabalhava em fábricas têxteis. Então, Chadwick ele começou desde cedo a estudar artes cênicas. Ele escreve também. Ele, além de ser ator, ele é roteirista, escritor. E ele, desde cedo, começou escrevendo e ensinando as suas primeiras peças no primeiro ano do ensino médio, em 1995. Mais tarde, ele estudou artes plásticas na Universidade de Howard, não é Harvard, é Howard, em Washington, D.C., né? E teve seu primeiro papel de sucesso na TV em um episódio de Third Watch. E também participou de alguns episódios da série Law and Order, que é bem famosa, e CSI. Então ele tem alguns papéis aí antes de se tornar o Pantera Negra. Ele fez seu primeiro papel de protagonista no filme 42, onde ele retratou o pioneiro do beisebol e estrela Jack Robinson, que é assim, para quem gosta, é um atleta assim bem famoso no beisebol, e foi ele que interpretou. Talvez você não lembre, esse filme também é bem famoso, é bem conhecido no meio, e ele que fez esse papel. Muitos conhecem o Chadwick por esse papel, até antes de se tornar o Pantera Negra, ele se tornou muito conhecido por fazer esse papel. O Chadwick, gente, uma outra curiosidade muito boa, muito interessante, é que ele é cristão, assumido cristão, e dos cristãos mais assim, bons assim mesmo. E ele dá diversas entrevistas, ele sempre fala sobre a sua fé, ele sempre fala sobre aquilo que ele acredita, e ele revelou ter orado, ter pedido a Deus para interpretar o Pantera Negra, né? Quando ele ainda era criança, assim, adolescente, ele orou para que ele
fosse um dia, se algum dia fosse lançado um filme sobre o Pantera Negra, ele fosse o ator que interpretasse, né? Sim, isso é muito legal, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa vida cristã dele, mas ele veio ao óbito, então, né, infelizmente, no dia 28 de agosto, alguns dias atrás, aí, ele acabou falecendo aos 42 anos. Ele tinha um câncer, ele estava tratando um câncer de colo, já faziam 4 anos, né, Desde até 2016. desde 2016. Até o filme foi lançado em 2018, então todas as gravações ele já estava lutando contra isso, mas ninguém sabia, na verdade. E há pouco tempo foi descoberto isso, essa notícia, que ele estava lutando contra o câncer e, enfim, acabou não resistindo, infelizmente, né? Às vésperas aí de lançar um outro filme do Pantera Negra que já foi divulgado que vai ter, né? E infelizmente a gente perdeu o Chadwick. Sim, uma outra curiosidade foi que ele, logo que ele faleceu, no dia 28, foi postada uma homenagem no Twitter dele mesmo, uma nota, né, falando que ele faleceu, que ele estava lutando contra o câncer já fazia 4 anos. E foi a foto mais curtida do Twitter em da história de todos os tempos, porque os fãs prestaram uma homenagem mesmo, curtindo, né, essa foto, esse depoimento ali, né? Então, foi uma notícia muito triste, foi muito repentino, ninguém esperava, Sim. né? A não ser a família dele sabia, né? Mas era só a família, os fãs, os escritores, ninguém sabiam. E a gente teve várias mensagens de pessoas, né, famosas ali que trabalharam com ele, né? Vários atores, né, relacionados aos Vingadores, Sim. né? A Marvel prestaram homenagens, né? O Mark Ruffalo do Hulk, ele falou assim: foi a maior honra trabalhar com você e poder te conhecer. Um ser humano generoso e sincero. Você acreditava na natureza sagrada do seu trabalho e entregava tudo de si. Então, várias pessoas, né, prestaram essas homenagens, foi muito repentino. Eu vi também várias mensagens dos escritores, né, falando o quanto ele se entregou para o papel, o quanto ele influenciou na obra, né? Não só atuando, mas ele deu ideias diferentes na hora de atuar. Então foi uma perda muito triste mesmo. Vários outros atores, né, postaram homenagem, o Robert Downey Jr., o Lewis Hamilton, o Obama, até o Obama, né, prestou homenagem. Por quê? Porque além dele, né, marcar o personagem do Pantera Negra, isso foi uma revolução, né? Como a gente falou, que foi o primeiro filme, né, de super-herói, assim, negro, solo, né? Um filme Sim. solo, era essa palavra que eu tava tentando achar. E ele fez esse filme e revolucionou muita coisa, muitas crianças negras tem agora alguém para se inspirar, né? Um herói para se inspirar, um herói para ter brinquedo que seja parecido com eles, para se identificar, para gerar essa identificação mesmo. E é muito legal, isso foi muito especial, mudou muita coisa, né? É isso, e algo que a gente não podia deixar de falar aqui é um vídeo que está circulando aí dele num discurso de formatura. Há um tempo atrás ele foi convidado pela faculdade lá que ele se formou, de Howard, para dar um discurso de formatura para uma turma lá. E esse discurso assim, me impactou profundamente. E pelo que eu tenho visto assim nas redes sociais, muita gente compartilhando, muita gente vendo e compartilhando mesmo esse discurso, talvez até você já tenha visto. E eu quero dizer aqui o que ele falou nesse discurso. Eu vou ler aqui para vocês um pouco do que ele disse, porque é totalmente cristão. É por isso que a gente quer trazer isso aqui para o nosso Shape Cult, porque é uma pregação, na verdade, quase é como se ele estivesse pregando para aqueles formandos na Universidade de Howard. Então, ele fala assim: antes de tudo, dou glória a Deus, o nosso Criador. Saborear esse momento de triunfo é apreciar tudo aquilo que Deus lhe trouxe. Como diz a Escritura, eu plantei a semente e hoje colhi. Há momentos em que você precisa sentir a dor, e a dor de uma derrota
para ativar a verdadeira paixão e o propósito que Deus predestinou dentro de você. Ele começa o discurso assim. Então ele continua. Deus fala conosco no livro de Jeremias que conhece os planos destinados a nós, planos para prosperar e não para nos prejudicar. Ele é bem claro com isso. São planos para nos dar esperança e um futuro melhor. É importante encontrar o seu propósito em meio a tudo isso, encontrar o seu caminho nos próximos passos. Gente, isso é Bíblia pura, isso né? É Bíblia, ele está pregando para aqueles formandos, né? Vou continuar aqui no discurso dele, na última parte aqui que eu selecionei, porque o discurso é bem comprido. Ele fala assim: turma de formando, me ouçam bem hoje. Hoje vocês chegaram no topo da colina e vão decidir o próximo emprego, os próximos passos, as próximas carreiras, educação continuada. E ele fala assim: é melhor encontrar um propósito do que um emprego ou uma carreira. O propósito vai além da disciplina, propósito é um elemento essencial dentro de você. E só disso a gente não precisava mais falar nada aqui, e ele ainda continua, ele fala assim: se Deus tem algo para você, não importa quem está contra. Se algo é para você, Deus moverá alguém, abrirá uma porta, criará uma ponte. Se é de Deus, será seu. E ele termina esse discurso assim, muito emocionante, e só para a gente relembrar, só para a gente citar que ele é cristão desde criança, desde a sua infância, né? Desde pequeno, ele propaga a fé dele, ele nunca escondeu isso, ele nunca deixou isso de lado, ele sempre fez questão de pregar aquilo que ele cria, em quem ele servia, que era Deus, né? E ele marcou a vida de muitas pessoas através disso, através dessa pregação, através da vida dele, não apenas sendo um herói, né? Não apenas impactando pessoas como um herói, mas também deixando marcas nas pessoas, né? Que é isso que a gente vai falar sobre ele também. Sim, o Chadwick, então, ele nos ensinou tanto, né, sobre propósito. E o que a gente quer perguntar para você é que legado que você tem deixado para as pessoas, o que as pessoas falam sobre você, por qual causa você tem lutado. E essas palavras, elas têm que chamar a nossa atenção: legado, causa e propósito. Quais são elas para você? Qual é o seu legado? Qual é a sua causa? Qual é o seu propósito? Foi sobre isso, né, que ele falou ali no discurso dele. Ele falou muito sobre o propósito. Se tem alguma certeza que a gente tem, é que a gente vai deixar algo marcado nas pessoas. Sim. Mas qual que é essa marca? O que a gente vai deixar marcado? O Chadwick, ele marcou em nós tanto, ele imprimiu em nós Sim. o Pantera Negra como personagem, mas ele também imprimiu esse legado, né? Tantas coisas assim positivas relacionadas à fé dele vieram à tona, né? Depois que ele faleceu, né? E ele marcou, assim, ele foi um exemplo para nossa geração, um exemplo, né, de cristão, e um ótimo herói também, né? Eu sou suspeita de falar porque o Pantera Negra também tá no meu top 5 heróis ali. Com certeza. Mas a gente quer perguntar para você isso mesmo: o que você tem deixado, né? A gente aprendeu tanto com ele, né? Aprendeu tanto com o ator, aprendeu tanto com o personagem, mas qual legado você tem deixado para as pessoas? Em 2 Coríntios 3, do 2 ao 5, fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso que a gente tem tal confiança em Deus. Não que a gente seja capaz, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus. Então nós somos a carta escrita de Deus, né? Nós somos essa carta. Nós podemos mostrar para as pessoas mais sobre esse Deus, né? Que a gente serve, que a gente ama, né? Sim, é isso, gente. A gente tem que lembrar de duas coisas nesse texto aí que a gente leu e sobre isso que a gente tem falado. Primeiro, é que nós somos mesmos uma carta. Nós contamos uma história. Eu quero que você pense na tua vida. A tua vida conta uma história para as pessoas que estão ao teu redor. Talvez, por mais
talvez sozinho que você seja no mundo, alguém está lendo você, né? Alguém está te vendo, alguém está olhando para você e lendo coisas. E se você pegar a tua história hoje, se você olhar para a tua vida, que história você tem contado? Essa história é uma história bonita, essa história é uma história legal, que as pessoas vão se interessar, ou essa história é uma história ruim? Então, você precisa ter isso claramente dentro de você. Nós somos uma carta, e a Bíblia fala sobre nós sermos carta escrita de Deus, né? E o interessante também é que ele fala que essa carta ela está gravada nos corações. Ou seja, além de você ser uma carta, você marca as pessoas. Você marca, você grava o coração das pessoas. Quando elas pensam em você, o que elas lembram? Quando elas falam sobre você, o que vem no coração delas? O que elas lembram quando elas pensam em você? Essa é a primeira coisa. E a segunda é que o legado que a Nathane falou, o propósito, a causa, isso pode vir de Deus para você. Não é algo que você vai lutar sozinho. A gente eu acredito que a gente tem que buscar em Deus qual é o nosso legado. O que a gente tem que fazer, em que áreas que a gente vai marcar, né, as pessoas, em que áreas da nossa vida que a gente vai conseguir atingir, né, outras pessoas. Sim, o texto que a Nathane leu ali no versículo 4 fala assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E ele continua: não que nós sejamos capazes de pensar em algo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o Chadwick, ele deixa isso bem claro. Tudo isso que está acontecendo não vem de mim. É o propósito que Deus tinha que Deus tinha para mim, né? E eu acho muito interessante também que ele é um ator, um escritor, um roteirista, né? Mas através disso ele soube pregar e levar o evangelho de Deus. Ele tinha tanta certeza de que Deus tinha chamado ele para isso, que até outras pessoas, como o Mark Ruffalo disse, né, o ator que fez o Hulk, ele fala: Chadwick ele era alguém que acreditava na natureza sagrada daquilo que ele fazia, porque ele tinha certeza que era Deus que tinha predestinado ele para fazer aquilo, que tinha chamado ele para fazer aquilo. E você sabe o que Deus que Deus te chamou para fazer? Qual é o propósito que Deus tem para você? Qual que é o legado que Deus quer deixar nas pessoas através de você? O Chadwick, ele tinha certeza disso. Ele sabia que era isso que Deus tinha chamado ele para fazer. Por isso que ele desenvolveu esse personagem de forma tão maestral, assim, de forma tão boa, né, que foi capaz de impactar as pessoas que estavam ao redor dele, né? Eu acho que é muito bonito, assim, porque a gente enxerga isso mesmo, que era um propósito de Deus para a vida dele. E, gente, ele marcou, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Ele marcou uma geração, ele marcou uma época, assim, uma era. Ele é o herói, tipo, ele é o significado do herói, do Pantera Negra, para crianças, para os negros, para crianças negras. E isso foi muito importante, mudou a história, sabe? Então, o filme que ele interpretou mudou a história. Sim. Então, é muito legal ver, né, Deus cumprindo, né, esse chamado na vida dele. Eu creio, né, que hoje ele está lá no céu, né, ele como um bom cristão, né, tá lá e cumpriu o seu chamado, né, ele correu a carreira, né, que foi proposta. E que pena, né, a gente não ter mais ele aqui, né, com a gente, interpretando esses filmes, mas ele deixou um legado, né, e é isso que importa, né, e é isso que importa para nós também, para nós, para você, né, qual é o legado que você tem deixado. A gente quer, da mesma maneira como ele fez, a gente quer que você, assim, tenha certeza que você também pode deixar algo bom nas pessoas através do que você faz, através daquilo que você gosta, né. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você, Deus tem um propósito, um legado, uma causa para a tua vida. Sim. E é isso, gente. Esse foi o nosso programa de hoje sobre Pantera Negra, sobre legado, sobre o Chadwick Boseman. E espero que você tenha gostado. A gente espera que essa palavra faça uma diferença na tua vida. E esperamos você para o próximo programa. Sim, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos aí, com quem você sabe que gosta de filme, né?
E deixa nos comentários aí o que você gostou, mais alguma coisa aí que você Aprendeu com a vida dele, né? Da vida do ator. Isso. É isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Wakanda Forever. Wakanda Forever.